também Ele é merecedor de ser glorificado e receber louvor. O Espírito Santo vamos exaltar, vamos exaltar, vamos exaltar. O Espírito Santo vamos exaltar. Cristo prometeu e ao fim as bênçãos. Tua igreja cuida dos doentes da tua igreja, dando-lhes a paz. Em nome de Jesus, amém. Há um suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor e por tais bênçãos rendemos-te louvor, e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Amém. Amém. Evidentemente, meus prezados irmãos, nós estamos, podemos afirmar, vivendo as últimas horas deste velho e cruel mundo. Por quê? Nós estamos vendo, ouvindo e sentindo os movimentos que estão a cada dia acontecendo. As coisas que estão ao nosso redor, todas elas estão se tornando cada vez mais críticas, e os valores, os padrões de moral, de civismo, tudo está desaparecendo. É uma prova inequívoca de que o Espírito Santo de Deus, ele está sendo retirado da terra gradativamente. E quando ele for totalmente retirado, com certeza, o mundo será envolto, como diz os escritos proféticos, em uma turbulência tal qual nunca foi vista antes. Por isso que a cada segunda-feira aqui nós clamamos pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Enquanto o mundo, enquanto para os ímpios, ele será retirado, na vida dos fiéis, de nós como filhos dele, iremos ser revestidos com um poder muito grande. Quando realmente as coisas chegarem ao seu ápice, a segurança,
tudo quanto poderia resguardar-nos do mal, parecerá que desapareceu. Mas o Senhor Jesus, Ele continuará conosco. O mesmo que aconteceu no passado, vai acontecer nos dias, creio eu, que não estamos muito longe, não. Os mártires foram perseguidos, muitos foram mortos das formas mais cruéis possíveis, e precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados porque o Senhor Jesus está se aproximando e precisamos estar imbuídos de forças extraordinárias para não sermos pegos de surpresas e nem tampouco ficarmos fora do aprisco da salvação que o Senhor Jesus quer nos proporcionar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Muito tempo atrás, fiéis cristãos, levados foram ante um rei cruel. Ele indignado esbravejou: renunciem em Cristo e vão em paz. Mas um a um decidiram correr ao Senhor, não iriam negar, e no frio intenso da prisão eu entendo agora o porquê da decisão. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Anos passaram, muitos outros vieram, mas o nome Cristo permanece. E chegou a hora de decidir, renunciar ao mundo e a Cristo então seguir. E um a um vamos nos entregar, nossa vida depor no altar. Quando o céu se abrir e Cristo voltar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, ao Cordeiro Cristo que a mim salvou e os meus pecados no mar os lançou. Os seus mandamentos guardarei, a Jesus Cristo serei fiel. Eu fui
feito por Jesus. Eu fui chamado por meu Jesus e me entreguei de coração. Eu levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por meu Jesus e me entreguei de todo o coração. Eu levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém? Todos nós que aqui estamos temos este grande privilégio. Se aqui estamos é porque um dia nós ouvimos o chamado de Cristo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo nos chamou. Estamos aqui para fazermos a sua vontade, para cumprirmos os seus mandamentos e também para mostrarmos ao mundo que existe um Salvador que nos ama, que nos quer bem e que nos deseja levar para os céus. Esta semana, né, todos que aqui estão puderam presenciar, houve uma programação muito grande, muito intensa, na qual muitas almas preciosas foram despertas da mornidão, foram chamadas das trevas para a luz de Cristo Jesus. Vocês dizem amém? Mas foi um amém tão fraco. Amém? Agora sim, agora senti firmeza realmente. E eu, particularmente, me senti bastante feliz porque na nossa família lá em Salvador, semana passada batizou-se um filho, não é? Um filho de uma irmã minha. Ele tem aproximadamente 10 anos de idade. A semana passada, na igreja da Chapada do Rio Vermelho. Nós ficamos felizes. E para nossa grata surpresa, na programação que teve no estádio lá do Pituaçu, o esposo da minha irmã, ele encontrava-se um pouco afastado da igreja, chegou até a beber. E nós começamos também a orar, a clamar por ele. E para nossa surpresa, hoje nós recebemos tanto a foto como a mensagem do seu filho, o filho mais velho, mostrando que ele entregou novamente o coração a Cristo e agora voltou a ser um fiel membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cristo está assim, meus prezados irmãos, Ele está batendo à porta do coração de cada um de nós, para que nós possamos, a cada dia, estarmos ao lado dele, nos entregarmos e fazermos a nossa parte na consumação do Evangelho. Semana passada também, mais especificamente na terça-feira, nós pudemos presenciar aqui neste templo também um batismo, podemos assim dizer, fantástico. Um irmão aqui da nossa igreja, ele entregou o seu coração ao Senhor Jesus. E ontem nós até pedimos a Matias, e ele relatou um título um tanto curioso, né? Reminiscências. O que é reminiscência? Nada mais é do que uma imagem lembrada do passado. O que se conserva na memória. E nós tivemos especificamente na terça-feira, hoje ainda está muito vívida nas nossas mentes, uma imagem que ficou marcada ali quando
este irmão, juntamente com outros, adentrou neste tanque. Mas a história dele não era somente aquilo que você ouviu, não. É muito mais longa, tem muito mais coisas inseridas no contexto e que certamente você irá saber agora. E eu também, o que me chamou a atenção, e nós já vamos convidar o irmão Djalma, nosso mais novo irmão em Cristo. O que me chamou a atenção foi no sábado, a conversa rapidinha que nós tivemos. E a conversa foi totalmente baseada, Hélio, em Mateus 9, no verso de 36 em diante, 36 a 38. Quando Cristo vê as multidões e se compadece delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Essa foi a preocupação de Djalma. Ele, irmão, a igreja remanescente é grande. Tem muita gente precisando e já é igreja remanescente, mas ainda não sabe. Porque a seara é grande e nós somos poucos. Eu falei para ele que todo cristão nasce no reino como missionário. E eu queria chamar. Chega para cá, Djalma. A gente se impressionou de maneira positiva com o testemunho de Djalma. Eu disse, nossa, eu acho que é um testemunho que vale a pena. A igreja, ela antigamente não existia, não eram sermões como a gente tem hoje, eram testemunhos. São os testemunhos que nos fortalecem, que nos fazem pensar e dizer, poxa, se ele conseguiu vencer, eu também consigo. E faz você reacender a esperança de que Deus é vivo, Deus age, Deus é presente na vida da gente. Irmão Djalma, eu queria que você contasse um pouquinho para nós como foi esse trabalho do Espírito Santo na sua vida. Como tudo começou e como se afunilou a ponto de você se entregar totalmente a Cristo. O tempo agora é totalmente seu. Eita. Fique à vontade, porque você está em casa. Vocês dizem amém com ele, para ele? Boa noite, irmãos. Realmente, como eu falei naquele dia, né? Que eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus e eu só cultivava Deus como aquele todo-poderoso que vê todas as coisas, né? E foi quando eu fui chamado por um colega de trabalho para ser um mediador entre ele e os filhos. Ele tinha 4 filhos e 3 tinham uns probleminhas. Eu comecei a mediar e a esposa dele dizia que eu tinha jeito para o movimento. E eu não sabia que movimento era esse. Até que quando teve uma reunião do movimento, porque a Igreja Católica ela tem vários movimentos internos. E tem movimentos que não parece nem que é do catolicismo. E esse movimento dos focolares é um deles. E eles não têm nem imagem, nem nada. Mas, para não dizer que não falei de flores, ele é chamado Obra de Maria, o movimento, né? Então, está tudo no contexto deles, certo? Mas, onde tem a palavra do Senhor, tem a verdade. A questão da visão mais ampliada é outra história, né? E com o tema da mensagem, foi um tema de Jesus abandonado. É impressionante. O que é Jesus abandonado? São aquelas pessoas que, como eu era, né? Que não tinha noção de Jesus e abandonava o Jesus que está em mim. Ele está em todos nós, né? Então, eu fui tocado com essa palavra e realmente revolucionou a minha vida. Para vocês terem uma ideia, uma semana antes, um cidadão tinha batido no meu carro e ele disse à pessoa que estava com o carro, que na época era a minha esposa, ele disse, do Djalma, não se preocupe não, eu acerto com ele. Aí tirou o carro, perdeu a razão, né? E quando eu fui na casa dele, ele não deu a menor. E eu disse a mim mesmo, eu vou amassar o carro desse cara na rua para todo mundo ver. E eu ia amassar mesmo. Porque realmente eu não confiava muito em mim. E quando eu vim de lá, de Itabaiana, passei assim
perto do apartamento, do prédio que ele morava, eu não tinha nem sentido. E muitas coisas que eu tinha, né, coisas eu acho que da gestação, da infância, da pré-infância, da adolescência, tudo isso caiu por terra. Mas eu aprendi que quando a gente se converte a Jesus, é como que ele tira a pedra que estava no caminho que a gente não podia caminhar, né? E tem até um hino que também fez parte do movimento, faz parte, que diz assim: mas as pedras do caminho fazia eu parar, mesmo que eu quisesse. Então, nós temos uma pedra no caminho. E quando o Senhor tira essa pedra, nós temos que caminhar, não é ficar esperando que o Senhor faça tudo para nós, não. E eu comecei a caminhar e não foi fácil, porque houve pessoas que não tinham se convertido. Eu pensei que tivesse. Bom, então foi quando eu eu ia à missa todos os dias, né? Todos os dias eu ia à missa. E levava a Bíblia. E foi quando o padre, em conversa assim com a gente, veio me abordar, porque você entende de Bíblia, só vive com a Bíblia aqui, você é o único que traz a Bíblia. Eu digo, não, mas não é a palavra de Deus? Aí, quer dizer, e por fim ele me convidou a não ir mais para lá. E eu fui para procurar os crentes mesmo. Eu fui na época para uma igreja chamada presbiteriana, aquela tradicional, né? Porque tem a renovada, tem a nova, tem a antiga, tem a, né? E interessante que quando eu cheguei lá, eu não vi muita diferença. Hoje eu sei, né, com o estudo que eu estou fazendo aqui, eu sei por que não havia diferença. Eles não sabem que estão tudo no mesmo barco. Essa que é a grande realidade. Tem a palavra de Deus, tem pessoas fidelíssimas, mas estão tudo no mesmo barco. Bom, e eu saí de igreja para igreja, e, né, foram muito tempo, e sempre eu achando que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. De maneiras que tem um colega, trabalhou comigo, e que ele foi para essa reunião, ele faz parte desse movimento há muitos anos, há uns 40 anos. E interessante que hoje eu encontrei com ele. Eu fui ao banco, aqui do Jardins, e encontrei com ele. E toda vez que ele me encontra, ele diz assim: qual é a igreja que você está agora? Porque ele sabe que eu pulo de igreja em igreja. Mas hoje foi diferente. Quando ele perguntou a mim qual a igreja que eu estava, eu digo, olha, eu estou na igreja que professa a palavra do Senhor. Aí ele me apresentou um cidadão que é diácono no catolicismo. Ele só não faz, eu acho que só não faz casamento, mas ele é quase que um padre, né? Ele é casado. E aí ele começou a conversar comigo. Disse, qual é a sua igreja? Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro invocar o nome do Senhor. Aí como? É assim, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí chamei ele lá para 7, que depois dali começaram a se invocar o nome do Senhor, lá em Gênesis, né? E ele disse, mas eu quero saber qual a sua igreja. Eu digo, é a igreja que professa a palavra do Senhor. Aí levei, o que é que a palavra diz? E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então eu senti que esse diácono é um dos, como eu era, e não sabe que é. Entendeu? E aí eles puxa, como ele fala sobre a Bíblia, e eu comecei versículo tal, aí levei para João, levei para Mateus, levei lá para Gênesis e tal, e eles não perguntaram mais qual era a igreja. Por que eu não disse qual era a igreja? Porque quando se fala em nome de denominação, aí vai se falar de religião. E aí não há entendimento. Mas o equilíbrio é a palavra. Então, quando eu comecei a invocar o nome do Senhor e levar a palavra para eles, aí ele ficou,
Poxa, como ele, tudo dele é na palavra. Eu disse, meu irmão, se não for essa palavra, que seríamos de nós? Né? Aí começou, aí ele me deu o cartão dele. É um dos, né, que nós temos que orar, irmãos. Entendeu? E eu disse, olha, eu vou mandar um zap para você, me identificando e tal, mandar algumas mensagens para você, entendeu? Porque é como Paulo fazia, né? Inclusive, o meu apelido na minha família era apóstolo Paulo, porque tudo meu, o apóstolo Paulo diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, o apóstolo Paulo diz, eu faço de tudo para ganhar todos, né? Eu subo, eu desço, eu dou cambalhota, eu faço tudo para ver se, né? Então, aí, veja que interessante, essa foi um caso hoje, mas veja que situação aconteceu, que eu fui renovar o seguro do carro, que terminou em maio, e eu não recebi mensagem nem nada, a gente não anda olhando isso. Quando foi na quinta-feira, aí eu descobri que o carro estava com seguro atrasado desde maio. Ó. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu fui lá na agência Mafre, lá perto daquela casa do Emes, né? E quando eu cheguei lá, aí o rapaz me recebeu, né? Mas interessante, quando eu cheguei aqui, eu olhei para o rapaz, eu senti algo diferente nele. Aí eu dei o meu CPF, ele olhou e disse, não, o seu seguro não é aqui não. Eu disse, não é não? Ele disse, não, é feito no Banco do Brasil. Eu digo, sim, eu paguei no Banco do Brasil, mas não foi feito aqui? Ele disse, não, aqui não. Eu disse, mas rapaz, quer dizer que eu pensei que fosse feito aqui o seguro. Ele disse, não, aqui o senhor fez um seguro, que tem aí uns 4 anos, um outro carro do senhor. Quer dizer, rapaz, quer dizer que esse carro não. Aí quando eu olhei assim, vi o nome, Eliabe. Eu digo, é você Eliabe? Ele disse, sou. Mas você é crente ou são seus pais? Ele disse, eu e meus pais. Que maravilha. E onde é que você reúne? Na Assembleia de Deus. Puxa, rapaz, que coisa boa. Agora eu não vou embora agora, não. Aí ele disse, onde é que você reúne? Eu disse, não, vamos falar algo sobre Eliabe. Eliabe, né, o filho mais velho de Davi, que quando chegou, aquele homão bonitão, aí o profeta Samuel disse, esse é o senhor de Samuel? Não, esse não. Você vê o exterior, mas eu vejo o interior. Aí Eliabe, aí ele chegou, ficou assim entusiasmado, né? Ele disse, não, mas o senhor não falou onde é que o senhor reúne. Eu disse, rapaz, eu reúno na Igreja Adventista do 7º dia. Aí ele chegou e disse, eu disse, rapaz, e você, me parece que você é de lá e não sabe. Irmãos, sabe o que ele me disse? Ele disse, seu Djalma, a minha esposa foi desbravadora. Eu digo, está vendo aí? Então, vocês não são uma só carne? Então você está contaminado pela desbravadora dela. Né? Aí ele me deu o telefone, ficou entusiasmado, vou mandar um zap para você e tal. Então, aí o que eu estava falando com o irmão, né? São pessoas assim, que têm essa visão embaçada. E é preciso que a gente primeiro ore, né? Orar. E o Senhor está querendo que a gente sejamos porta para essas pessoas virem para cá. Deixa eu tentar interferir. Oi. O que eu penso que... O que eu entendi de Djalma, eu acho que o Joel 3, verso 13, explica muito bem. Sim. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde e pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a malícia é grande. Multidões no vale da decisão. Muitos são batizados, entram na igreja e querem cantar, ou às vezes apenas sentam na igreja, vão fazer parte da igreja. Mas o pensamento e o desejo de Djalma deve ser o desejo que tem que arder no nosso coração. Olhar para a pessoa como alguém que precisa ser salvo. Olhar para a pessoa como alguém que tem que ser resgatado. E não entrar, fazer o seu negócio, sair e ponto final, né, Djalma?
É verdade. mas deixar a oportunidade do Espírito Santo trabalhar. Sim. E isso que me chamou a atenção, disse, ó, Djalma, conte comigo, viu? Se precisar, a gente vai atrás desse povo e vamos trabalhar, vamos dar a oportunidade do Espírito Santo falar, né, Djalma? Com certeza. E assim cumprir o que a Bíblia fala, né? É. Que o tempo está chegando, né, Djalma? Está chegando. E só para concluir, Continue. aí eu vou lá no IAGES, fazer um pagamento lá no IAGES, pessoal meu que estuda lá. E interessante que até eu não cruzar essas portas, ninguém achava que eu era crente, porque eu não me parecia crente, eu não pareço crente. Mas agora não. Então eu quero dizer para vocês, não é entusiasmo, eu já tenho 70 anos e não estou me iludindo com nada não, isso é uma realidade. Eu senti sede de me batizar e eu já fui batizado em outras igrejas, entendeu? E, sinceramente, 2 semanas antes de eu ser batizado, o que aconteceu comigo, vocês não fazem ideia. Eu chegava para o estudo bíblico, só eu e Deus sabe como eu chegava. Eu não falava para ninguém. Eu me cuido muito, não tomo nem medicamento nenhum. Eu sou portador dessa tal de diabetes que nunca tomei remédio e não sobe, porque eu controlo. Agora, eu fui para a urgência 2 vezes. 15 dias, 12 ou 10 dias antes de eu me batizar. Fui para a urgência, eu moro sozinho. Fui para a urgência sozinho, fiquei lá, saí de lá mais de meia-noite, vim para casa. E depois eu fui para o São Lucas, porque era muita coisa orgânica. Mas aí eu disse, é porque o negócio é esse mesmo. Aí o diabo estava tendo essa dificuldade, mas ele está dizendo a mim, é por aí mesmo, é esse. Porque quando a pessoa quer comprar algo, bota logo defeito, né? O negócio é bom, mas bota defeito para baixar o preço, né? Entendeu? Aí eu digo, é isso aí, é porque o negócio é esse mesmo. Irmãos, eu digo a vocês, olha, no outro dia, depois desse batismo, gente, eu não quero aqui ser o... Mas é diferente mesmo. Cada dia eu vejo que é muito diferente. Muito mesmo, entendeu? Chego lá no IAGE, a pessoa que eu sempre conversava lá com ela e tudo, e eu vim saber, ela disse, Djalma, o senhor é crente, é? Eu disse, sou. Aí disse, desde quando? Eu disse, olha, desde que eu nasci. Aí ela disse, o senhor é tudo que é. Aí ela faz parte do testemunho de Jeová, mas ela é um remanescente e não sabe. Eu vi, eu digo, aí eu cheguei a dizer assim, mas foi assim fantástica a comunhão. Então, gente, eu peço que vocês orem por mim, entendeu? Porque nós precisamos realmente, entendeu? Orar e pedir ao Senhor, Senhor, manda a gente. Quem não puder ir, fica orando. Porque a chave é a oração, o primeiro lugar. Para que essas pessoas, né? Aí o estudo bíblico eu já mandei preparar, sem aumentar, nem tirar nada. Tudo mastigadinho. E do 1 ao 22. O que o Senhor despertar para mim, eu pego uma folha daquela, aí eu entrego a pessoa. E a pessoa não vai ver nem de onde é. Devagarzinho ela vai fazendo estudo bíblico, Aí, né? a pessoa não vai ver de onde é. Aí a pessoa vai olhando, está entendendo? E eu digo ao Senhor, Senhor, pelas tuas misericórdias, o tempo que o Senhor permitir que eu permaneça nesse corpo físico, Senhor, é para te servir. Mesmo com as minhas imperfeições, eu ainda preciso muita coisa, mas se for por falta de disposição, de tempo, de coragem, meu irmão, olha, sinceramente, eu vou, olha, para vocês terem uma ideia, eu já tive essa ideia, tem umas salas aí que as pessoas alugam por hora, né? Então, eu já vou lá amanhã e já vou acertar com a pessoa, como é esse, 1 hora, 2 horas, a gente como é que faz? Porque eu pego assim, 2, 3 pessoas, vamos para aquela sala, os caras vão tratar de negócio, de comércio, né?
Então eu vou tratar, não, negócio, vou tratar do negócio do Senhor. Eles vão aqui, vamos ver isso aqui e tal. Porque tem que ser estrategista. E temos que ver, porque o Senhor, gente, eu digo a vocês, esse irmão, quando ele diz, qual é a igreja que você está? Porque ele sabe que eu já esquentei banco de muita igreja. Nunca eu ouvi falar da volta do Senhor. Nunca ouvi falar dos mandamentos do Senhor. Nunca eu ouvi falar do tabernáculo. Nunca eu ouvi falar do que é que o Senhor está fazendo agora. O que eu ouvi falar muito foi uma coisa aqui que o pastor Nelson disse, olha, isso não é assunto para pastor, mas eu preciso falar para vocês, como quando ele falou sobre a respeito das finanças e tal, daquela coisa. E quando ele disse assim, isso não é assunto para pastor, eu não quero falar mais nisso aqui, que eu não ando falando sobre isso. E é o que mais se prega lá, é o que não prega aqui, entendeu? Eu não estou aqui expondo eles, não, onde tem a palavra de Deus, nós temos que respeitar. Agora, se você está com problema neurológico, e vai a um neuro, o neuro vai lhe examinar e vai mandar você fazer uns exames, mas se você precisar operar, você vai ter que procurar um neurocirurgião. Então é melhor você ir logo a um neurocirurgião, porque ele faz tudo. Entendeu a metáfora? Então aqui é um neurocirurgião, ele consulta, ele passa o remédio, ele pede os exames, ele faz a cirurgia, arranca o tumor e tal, e entendeu como é? É por aí, viu? Que o Senhor seja sempre louvado. Sou muito grato por essa oportunidade, né? E, gente, me ajudem, viu? Uma oração. Porque fôlego eu tenho. Amém. Entendeu? Não respondam não, mas vocês que têm mais de um ano na igreja, vocês enxergam as pessoas lá fora desse jeito? Se não enxergam, que suplique a Deus que transforme o nosso modo de ver cada ser humano que está aí fora, carente de Cristo. E que nos faça missionário. Afinal de contas, nós fomos batizados com imposição de mãos. Fomos ordenados a levar a mensagem. Então, que Deus cuide de você, Djalma. Que Deus fortaleça a sua fé. Que Deus aumente o seu conhecimento da palavra dEle. E que Ele te use. Assim como você se coloca à disposição dEle, Ele realmente trabalha na sua vida. Que você seja um baluarte para a obra de Cristo. E que nós também sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração. Vamos cantar um hino? Vamos cantar um hino. Hino Trabalhar e Orar, 330. Tranquilo. Esse hino reflete, evidentemente, a disposição, o amor, a dedicação que todos nós deveríamos ter para com o trabalho, para com a obra de Deus, assim como o Djalma tem demonstrado durante toda a sua vida, né? Não apenas porque ele batizou-se recentemente, mas porque a gente já sente que ele já traz isso desde que nasceu. Agora realmente é que está, vamos dizer assim, aflorando. E é por isso que nós precisamos então a cada dia cantar. Vamos trabalhar e orar. Eu quero trabalhar por meu Senhor, confiante em seu amor, orar e trabalhar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Sempre está na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar,
Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar, achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Oremos. Te agradecemos, nosso bom Deus, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos, mas, ó Senhor, envie mais obreiros para esta seara. Obreiros dispostos a fazer a tua vontade, obreiros revestidos do poder do Espírito Santo e que possam testemunhar acerca do Senhor e Salvador Jesus Cristo e, assim sendo, abreviar a sua volta. Ó Senhor, imbui-nos de entusiasmo, de força, de poder, para que possamos com a nossa vida testemunhar de que tem um Deus que vive em nós, de que o Senhor Jesus está presente nas nossas vidas e que todos quantos estiverem ao nosso redor possam ver Jesus nas nossas vidas. De uma forma especial, ó Pai, te suplicamos que as tuas bênçãos venham a ser derramadas em profusão em todos os irmãos que aqui estão presentes. E de um modo especial neste teu servo, o Djalma, que já tem demonstrado frutos na sua vida, atraindo assim outras almas preciosas para ti. Ó Senhor, que a nossa vida possa ser uma vida plena, cheia do poder do Espírito Santo e que dentro em breve possamos nos céus contemplar, ver aquelas pessoas que pelo nosso testemunho, pelo nosso pregar, pelo nosso viver, pelo nosso falar, foram salvas para a honra e glória do teu nome. Tome-nos, ó Pai, nas tuas mãos sobre os teus paternais cuidados e use-nos até o dia da tua volta, nós te rogamos em teu nome, ó Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite.